Quem olha para o Eduardo nem imagina o que aconteceu com ele 10 anos atrás. Minha vida hoje é em casa, ajudar minha esposa, ajudar meus filhos, levo na escola, busco, vou ao mercado, vou para a igreja e estamos aí. As cicatrizes no rosto e na cabeça não dão a dimensão da gravidade do que ele passou. Em 16 de agosto de 2012, o Eduardo trabalhava como operário numa obra no Rio de Janeiro. Ele estava agachado, de capacete, quando um vergalhão de 2,5 metros de comprimento caiu de uma altura de 15 metros. A barra de ferro entrou pelo alto da cabeça e saiu pelo meio dos olhos do Eduardo. Um impacto de cerca de 300 quilos. Eu lembro de eu ter amarrado o ferro e ter dado sinal para o rapaz puxar o ferro lá de cima. O ferro foi, escapuliu e caiu na minha cabeça. Eduardo foi socorrido pelos colegas da obra. Ficaram ali assustados, porque foi um acidente para matar qualquer um, né? E você estava consciente? Tinha consciência, sim, que sofri um acidente, que estaria indo para o médico, mas eu não sabia. Assim, não tinha noção do que era uma barra de ferro. Tanto é que quando eu sofri o acidente, eu pensei que era no pé, na perna. Você não viu o vergalhão? Não vi. Passar daqui não vi aqui, pra frente. Aí quando o bombeiro chegou, que eu escutei um estalo aqui, quebrando o ferro, eles quebraram um pedaço, deixaram um pedaço pequeno e me levaram pra ambulância. Aí que eu vi que era uma barra de ferro. E aí? Normal. Normal? Assim, em momento nenhum me desesperei. Fui pro hospital. Aí me perguntaram o meu nome, telefone, endereço da minha esposa, minha mãe. A cirurgia para retirar o vergalhão durou 6 horas e o operário ficou 15 dias no hospital. O Eduardo perdeu 11% de massa encefálica do lado direito de uma região vital, considerada a central de controle do cérebro. O córtex pré-frontal, como o nome já diz, fica bem na frente. Essa área é responsável pelas nossas tomadas de decisões, comanda os nossos impulsos, a memória, o raciocínio, o planejamento de futuro, gerencia as nossas emoções. Com a lesão causada pelo vergalhão, os médicos esperavam que o Eduardo tivesse alterações de comportamento e decidiram acompanhar a evolução dele depois do acidente. Aconteceu exatamente como o único caso semelhante de que se tem notícia até hoje, cheio de coincidências com o acidente do Eduardo. 174 anos atrás, nos Estados Unidos, o também operário Phineas Gage, de 25 anos, teve o córtex pré-frontal perfurado por um vergalhão. Só que nele a barra de ferro entrou pelo lado esquerdo. E diferente de Eduardo, o comportamento de Gage mudou. Ele se tornou agressivo e rude. Quando o Eduardo sofreu o acidente dele em 2012, na época nós supunhamos que iríamos encontrar um quadro semelhante ao de Gage. Mas imediatamente, logo após a saída dele do centro cirúrgico, o Eduardo já se mostrava altamente compensado. Em qualquer pessoa, as diferentes áreas do cérebro se comunicam entre si ou com o resto do corpo por impulsos elétricos. Quando uma dessas áreas sofre uma lesão, a atividade elétrica não funciona como deveria e a comunicação piora. O que nós vimos nesse paciente, nesse caso, é que o outro hemisfério, que está sadio, ele pode sim modular, compensar essa atividade elétrica. Até então nunca foi descrito um mecanismo que nós víssemos um lado do cérebro, um lado do córtex, modulando o outro. Falando assim, essa atividade elétrica, ele vindo e reduzindo e para que a pessoa consiga performar. Para testar essa compensação de atividade elétrica, a equipe médica pediu que Eduardo observasse um desenho cheio de detalhes e que o copiasse logo depois sem olhar. E 3 minutos depois, e meia hora depois. Aí os médicos inibiram a ação exercida pelo lado sadio do cérebro do Eduardo no lado da lesão por 40 minutos. Já com essa ação inibida, o teste foi repetido e a memória do Eduardo não funcionou tão bem. O paciente perde a memória de tarefas que ele
performava de maneira muito bem, melhor do que pessoas sadias de desenho e memória, e ele começa a travar. Uma das poucas dificuldades do Eduardo é realizar tarefas que exigem os dois lados do cérebro simultaneamente. Não vai não. Vai lá. Conseguiu fazer, cara? Agora há pouco. Olha os shots. A conclusão de que um lado do cérebro é capaz de compensar o outro está sendo publicada na revista científica Lancet, uma das mais respeitadas do mundo. Foram 10 anos estudando o Eduardo em uma parceria de neurocientistas brasileiros e americanos. A evolução dele e o comportamento dele depois de um acidente como esse surpreendeu o senhor? Surpreendeu e muito. Durante esses 10 anos, o Eduardo mantém a mesma performance. Uma regularidade. Constante, a relação dele familiar, a relação dele com pessoas na redondeza. A relação dele continua a mesma durante esses 10 anos. Eu não poderia ficar mais satisfeito. Os médicos agora vão pesquisar formas de reproduzir essa compensação cerebral em outros pacientes com traumas. De que maneira? Estratégias de modulação dessa atividade elétrica. Marcapassos externos. Onde que isso pode ser aplicado, por exemplo? O AVC ou derrame, como popularmente é falado. E os traumatismos variados, acidente de moto, ônibus, carro, acidente por arma de fogo. Estamos falando de quanto tempo? Uns 15 anos ainda, para a gente poder entregar isso de maneira segura e que de fato vai beneficiar o paciente. Eduardo toma remédios para evitar convulsões, comuns em pacientes que passaram por traumas cerebrais. Se eu esquecer de tomar o remédio, dá crise. A crise, ela vem com força. Bate um medo ainda de alguma coisa? Assim, a gente tá bem, estamos bem aqui. Mas e amanhã, né? Será que amanhã eu vou acordar bem? Será que eu não vou acordar esquecido das coisas? Para os médicos que acompanharam o Eduardo ao longo desses anos, não há risco. Quando você olha assim para o futuro, o que você pensa? O que você olha para o futuro, assim, o que você vê? Ver meus filhos aí crescendo, né? Porque poderia não ver mais, né? Poderia morrer e Marcos e Samuel aí crescer sem um pai mais. Ainda teve outro filho depois do acidente, né? Depois ainda tive o Moisés. Então, assim, vendo o futuro assim, eu vejo o futuro eles aí crescendo, né? Casando, tendo filho, família. E você? Trabalhando, vitorioso. Tem outro jeito de ver. De se... Teu